Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Conurra. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje estamos aqui para a nossa 11ª aulinha num curso introdutório ao Métodos Elementos Finitos, o MEF. E hoje eu preparei para vocês um terceiro exemplo de treliças, onde nós vamos aplicar a noção do grau de deslocamento prescrito, ou seja, quando conhecemos um certo deslocamento em algum dos nós da nossa treliça. Perfeito? Então esse será o tema do vídeo de hoje. Se gostar, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito mesmo. Perfeito? Então bora lá. Então a nossa treliça que iremos resolver hoje é essa que se apresenta aí. Então para a treliça de duas barras apresentadas a seguir, determine os deslocamentos do nó 2 e a tensão axial em cada elemento. O nó 2 sofre um recalque de 10 mm na direção y negativa. Use que E é 210 GPa e para todos os elementos e que cada barra possui uma seção transversal circular com diâmetro de 5 centímetros. Então, esses são os dados da nossa estrutura e aqui estão apresentados a nossa estrutura. Então, ela contém aí 3 nós, perfeito? Que eu vou enumerar da seguinte forma: nó 1, nó 2 e nó 3. Então, o nó 1 terá as coordenadas 0 e 0. Se eu colocar um eixo de referência x partindo do nó 1 para o nó 2, e um eixo de referência y partindo do nó 1 para o nó 3. Então, assim, o nosso nó 1 terá as coordenadas 0 e 0. O nó 2 terá as coordenadas 4 e 0, enquanto que o nó 3 terá as coordenadas 0 e 3. Perfeito? Então, essas serão as coordenadas. Eu vou elencar barra 1 e barra 2 para cada uma das barras dos nossos elementos. E para cada um dos nós, como nós vimos anteriormente, cada nó possui 2 graus de liberdade. Então, a saber, no nó 1 eu tenho os graus de liberdade 1 e 2, no nó 2 eu tenho os graus de liberdade 3 e 4, no nó 3 eu tenho os graus de liberdade 5 e 6. Em que eu coloco na cor laranja os graus de deslocamento que são restritos. Então, por exemplo, aqui no nó 1, os graus 1 e 2 são restritos por esse apoio fixo. No nó 3, os graus 5 e 6 são restritos por esse apoio fixo. Enquanto que no nó 2, eu tenho que o grau de liberdade 4 é restrito por este apoio móvel. Perfeito? Sendo que o grau de liberdade na cor rosa, que seria o grau de liberdade 3, ele é passível de deslocamento, já que o apoio fixo não restringe a translação na horizontal. Perfeito? Aqui na figura eu também apresento qual é o recalque que eu estou aplicando de 10 mm. Passando ao MATLAB, então o que nós vamos ter? Então, como sempre, eu começo aqui dando um clear, um CLC, e passo para os dados da estrutura. Então, o modo de elasticidade foi dado como 210 GPa, então 210 é a nona, já transformando para Pascal. A seção é uma seção circular de diâmetro igual a 5 centímetros, então passando para metros, 5e a menos 2 metros, e por ser uma seção circular, então nós sabemos que a área da seção é πr ao quadrado, sendo que o raio, neste caso, é a metade do diâmetro, então φ sobre 2. Então eu tenho φ sobre 2, que seria o raio, ao quadrado. Então essa vai me dar a área da seção, perfeito? Então, aplicando então essas duas partes da estrutura, observa que eu já declarei aqui quem é o modo de elasticidade e a área da seção. Pois bem, passando aos dados de geometria, o que nós vamos ter? Quem são os nós? Então eu enumerei aqui nó 1, 0, 0, nó 2, 4 e 0, nó 3, 0 e 3. E quem são as barras? A primeira barra, ela liga dos nós 1 ao nó 2, então o nó inicial é o nó 1, o nó final é o nó 2. A barra 2, ela tem o nó inicial 2 e o nó final 3. Lembrando que eu defino aqui no MATLAB as nossas matrizes da seguinte forma. Os nós, eu começo dando a numeração do nó, a coordenada x e a coordenada y. Perfeito? Então, aqui eu tenho a numeração do nó, coordenada x e coordenada y, separados dessa forma. Já para os elementos, então aqui eu costumo chamar de barras ou elementos, tanto faz. Eu dou a numeração da barra, quem é o nó inicial e quem é o nó final. Perfeito? Então essas são as ordens que eu utilizo aqui, tá? Você pode ficar à vontade para modificar. Quem são os apoios da estrutura? Então os apoios eu mostro qual é o nó em que está o apoio, tá? E quais são os graus que ele vai restringir. Então, por exemplo, nós temos o seguinte: no nó 1,
eu tenho um apoio fixo, então 1 e 1, então ele vai restringir o deslocamento no eixo X, o deslocamento no eixo Y. No nó 2, eu tenho um apoio móvel, então ele não desloca no eixo X, mas restringe no eixo Y. E no nó 3, eu tenho uma restrição por um apoio fixo, então ele vai restringir os 2 graus de liberdade, tanto X quanto Y. Nessa nossa estrutura, não há a aplicação de nenhuma força externa, somente do deslocamento prescrito. Então, aqui no MATLAB, eu não vou entrar com força externa, eu vou entrar sim com o deslocamento prescrito. Então, entrando com o deslocamento prescrito, ele é aplicado no nó 2, na direção Y e com uma magnitude de menos 10e a menos 3. Como ele é aplicado para baixo, um recalque, como mostrado na figura, então o sinal negativo, e por ele ser 10 milímetros, então 10 a menos 3. Lembrando que aqui o recalque, no caso, ou o deslocamento prescrito, ele já foi dado em metros, perfeito? E o que eu utilizei para o deslocamento prescrito foi a seguinte definição: numeração do nó, qual é o eixo de aplicação, se é X ou se é Y, então 1 para X, 2 para Y, perfeito? E utilizei qual é a magnitude do deslocamento, perfeito? Então foi essa a ordem que eu utilizei para poder apresentar esse vetor, essa matriz aqui que vai armazenar os deslocamentos prescritos. No caso, a gente tem a aplicação só de um deslocamento, mas seria muito fácil implementar mais deslocamentos prescritos. Tranquilo? Passando então para os dados da nossa estrutura em elementos finitos, então o que eu vou ter? A inicialização das matrizes dos vetores necessários. Então eu pego qual é o número de graus de liberdade, lembrando que é a quantidade de nós que eu tenho vezes 2 graus de liberdade por nó. Determino quantos elementos eu tenho, o número de elementos, isso vai ser importante para a sobreposição dos elementos. E aqui eu defino a matriz de rigidez global, como sendo então a matriz formada por zeros, com o número de graus de liberdade total da estrutura, tanto na dimensão número de linhas quanto no número de colunas. Eu só vou voltar aqui para poder compilar essa parcela do código aqui para a gente já ter apresentado. Então observa aqui no meu workspace que eu já declarei todos os valores anteriores. Perfeito? Pois bem, continuando, então eu declaro qual é o meu vetor de deslocamentos global da estrutura, o vetor de carregamento global da estrutura. Todos os dois como um vetor de zeros, formado pelo número de graus de liberdade, como sendo o número de linhas. Agora a gente armazena a matriz de rigidez local para cada elemento no k-elemento, então eu faço aqui uma matriz, um array multidimensional com 3 dimensões, onde aqui eu vou ter número de elementos que é o número de planilhas que eu tenho, e em cada planilha eu vou ter uma matriz 4x4. Vou ter aqui um vetor que vai armazenar os comprimentos de cada barra, uma matriz para armazenar os cossenos e os senos de cada barra, e aqui uma matriz de conectividade. Perfeito? Então essas são as matrizes que são necessárias para o método funcionar. Aqui eu faço a sobreposição da matriz de rigidez global, como eu fiz nas 2 últimas aulas para os exemplos. Então eu recolho quem é o nó inicial e quem é o nó final daquele elemento, daquela barra, calculo o comprimento dela utilizando a função norm, que utiliza o comprimento de um vetor, então é um vetor formado pelo nó final e pelo nó inicial. E depois eu passo ao cálculo do seno e do cosseno. Lembrando que a gente definiu nas 2 aulas passadas como que a gente calcula o seno e o cosseno. Para que a gente possa calcular o cosseno, que vai ser armazenado aqui na primeira coluna da minha matriz de cossenos e senos, eu vou fazer a subtração das coordenadas x do nó final pelo nó inicial e dividir pelo comprimento do elemento. E para o seno, eu vou subtrair as coordenadas y do nó final pelo nó inicial e dividir pelo comprimento do elemento. Então, dessa forma, nós calculamos o seno e o cosseno. A matriz de rigidez local da barra. A matriz de rigidez local da barra é a matriz clássica que a gente define. AE sobre o comprimento do elemento, que multiplica 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0,
0, 0, 0. Lembrando que nesse caso aqui, a matriz de rigidez local do elemento, ela precisa possuir a dimensão 4×4, já que como temos um nó inicial e um nó final, e cada um tem 2 graus de liberdade, então temos uma matriz de rigidez local com dimensão igual a 4. Perfeito? A matriz de rotação da barra. A matriz de rotação da barra também precisa ter a mesma dimensão da matriz de rigidez local, 4×4, e ela é formada como a gente já fez anteriormente. Tudo bem? Só que aqui eu fiz só uma observação, eu retirei quem é o cosseno e o seno primeiro para simplificar a notação para a matriz de rigidez. Agora eu crio quem são as conectividades. Então a conectividade do meu elemento, eu faço o nó inicial vezes 2, 2 graus de liberdade, e subtraio 1 e 0. 1 para o grau de liberdade no eixo X, 0 para o grau de liberdade no eixo Y. Eu expliquei isso aqui bem detalhado no último vídeo que a gente fez. Não deixe de assisti-lo. No nó final eu faço a mesma coisa. Multiplico por 2 e subtraio 1 e 0. Perfeito? Tendo as conectividades do elemento, então agora eu sou capaz de montar quem é a minha matriz de rigidez. Então eu já pego quem está lá na minha matriz de rigidez e somo. Então eu pego quem está lá e somo com a transposta da matriz de rotação vezes a matriz de rigidez local do elemento vezes a matriz de rotação. Então, se nós rodássemos essa parcela aqui, então executando, a nossa matriz de rotação é essa que está apresentada. Tranquilo? Lembrando que eu não faço nenhuma análise nesse momento da banda da matriz, nem nada do tipo. Eu só enumero em uma ordem mesmo lógica quais são os graus de liberdade para poder fazer a montagem da matriz. Perfeito? Pois bem, então continuando, agora a gente vai montar o vetor de carregamentos externos. O que acontece? Eu não possuo carregamento externo aplicado, mas o deslocamento prescrito ele vai causar certas forças internas nos elementos. Perfeito? E essas forças elas devem ser repassadas para a estrutura ou para os nós da estrutura. Então, como que a gente faz isso? Vou relembrar aqui uma aula que a gente fez de molas, tá? Onde eu explico isso aqui mais detalhadamente. Mas, neste ponto, o que a gente tem é o seguinte. Eu preciso resolver o sistema KU igual a F. Então, esse é o sistema que eu preciso resolver. Se nós estivéssemos com todos os graus de liberdade desconhecidos, então o 1, o 2, o 3 e o 4, nesse exemplo, eu resolveria esse sistema para encontrar quem é o 1, o 2, o 3 e o 4. O problema é o seguinte, como um desses graus de deslocabilidade aqui são conhecidos, então eu conheço ou o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou mais de um. Vamos supor que o 3 aqui é conhecido, então eu vou chamar ele de delta. Perfeito? Então, trocando ele para delta, o que acontece? Esse grau aqui a gente já conhece. Então, essa equação no sistema linear, ela vai ficar repetida. Então, eu não preciso aplicar mais essa equação no meu sistema linear. O problema é que, pelo fato de eu conhecer esse deslocamento, eu preciso retirar ele do sistema, mas mantendo a informação dele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever esse sistema aqui da seguinte forma. Aqui, nessa multiplicação, eu vou multiplicar por 2 vetores. O primeiro vetor é esse daqui, e o segundo, no lugar errado, aqui. Então, no lugar do delta eu coloco 0, e no lugar desses deslocamentos aqui eu coloco 0. Se nós somarmos esse vetor aqui, eu tenho esse vetor aqui em cima. Perfeito? Então, o que acontece? Se nós pegarmos e distribuirmos a matriz do lado esquerdo, então essa matriz aqui, eu vou distribuir ela aqui. Perfeito? Então, o que a gente vai ter? Essa matriz aqui é a matriz tradicional do nosso sistema, tá? Já aplicando o 0 aqui como condição de restrição. Perfeito? Então, essa linha aqui e a coluna também, a terceira coluna e a terceira linha, elas vão ser retiradas do meu sistema final. Porém, aqui não. Aqui eu tenho uma aplicação do meu deslocamento em outros. Então, se eu resolver esse produto aqui, eu vou ter o seguinte, então, continuando aqui, eu vou pegar esse sistema, fiz
errado aqui, e fizermos essa multiplicação aqui, o que nós vamos ter? Multiplicação de uma matriz por um vetor. Então, o resultado vai ser um vetor. Eu vou deixar o vetor aqui mesmo. Então, o que a gente vai ter? Essa linha pelo vetor. O que vai sobrar na primeira posição, então, é o K13 vezes o delta. Perfeito? Então, K13 vezes o delta. A segunda linha, vezes aquele vetor que está aqui, vai sobrar K23 vezes o delta. Na terceira linha, nós vamos ter essa linha, então, vezes esse vetor, então vai dar K33 vezes o delta. E no final, nós vamos ter essa linha vezes o vetor, então nós vamos ter que aqui vai ficar K43 vezes o delta. O K43 ele não está aqui na matriz, mas seria esse elemento que está aqui. Como a matriz ela é simétrica, é por isso que eu não apresentei ele, tudo bem? Então eles são iguais aqui. Então o resultado dessa multiplicação aqui vai ser esse vetor que está de cá, tá? Esse vetor aqui eu conheço porque eu conheço as minhas rigidezas e eu conheço quem é o deslocamento, perfeito? Então pegando este vetor e transformando ele para o lado de cá, aqui eu não sei por que ficou sem o símbolo de vetor, mas aqui é fácil colocar. Pois bem, ele vem com sinal negativo, tá? E aonde eu tenho, então, a coluna daquele grau de liberdade vezes o delta. Eu posso tirar o delta daqui, tá? Como ele repetiu em todos, e colocar aqui fora. Tudo bem? Multiplicando este vetor. Então, se nós repararmos, esse aqui é o nosso sistema. A terceira linha e a terceira coluna, ela vai ser retirada, tá? Mas o mais importante é que no vetor de forças, então eu vou acrescentar as forças causadas por aquele deslocamento prescrito. Como? A gente vai pegar a coluna do grau de liberdade do deslocamento prescrito, multiplicar pelo deslocamento prescrito e subtrair isso da força global da minha matriz. Então, voltando aqui ao MATLAB, então é isso que eu faço, tá? Então, eu descubro em que nó que foi o deslocamento prescrito foi aplicado, tá? Por ser um grau de liberdade no eixo Y, aqui eu já vou subtrair por zero, então eu multiplico por 2 o nó que foi aplicado para ter o grau de liberdade e subtraio zero. Se fosse em X, eu subtrairia 1. Mas como eu já sei a priori que é no eixo Y, eu vou colocar no zero. Isso aqui não está otimizado, perfeito? Então isso aqui não está robusto o suficiente para trabalhar qualquer estrutura. Ela trabalha essa estrutura em específico. Mas não é uma tarefa muito difícil de se transformar ou fazer um código um pouquinho mais robusto. Tudo bem? Então aqui eu aplico então o meu vetor de forças global, ele vai ser os valores que eu já tenho, que no caso aqui são todos nulos, menos todas as linhas da coluna aonde eu tenho aquele grau de deslocabilidade, aonde foi aplicado o meu deslocamento prescrito, vezes qual é o meu deslocamento prescrito. Se eu retirar aqui e rodar, ele vai me apresentar, então, esse vetor de forças. Tudo bem? Então, aonde era tudo zero, agora não. Aparece aí uma certa quantidade de força nos nós que foram aplicados. Passando agora, então, vamos inicializar os graus de deslocabilidade que são restritos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro quanto graus de liberdade que são restringidos. Então, eu vou lá nos meus apoios. Lembrando que aqui a gente tem declarado quem é a matriz de apoios da estrutura. Perfeito? Lembrando, é a numeração do nó, se tem restrição no eixo X, se tem restrição no eixo Y. Então, passando aqui, então, o número total de graus de liberdade vai ser todas as somas dos uns ou zeros que tiverem, tá nas colunas 2 e 3. Então, eu somo duas vezes para ter o valor total dos números de grau de liberdade que são restringidos. Aí eu inicializo uma matriz de zeros, tá? Um vetor de zeros no caso, tá? Para ter qual é a numeração do grau de liberdade que vai estar restringido. E aí eu faço esse laço fora aqui para podermos armazenar quais são os graus de liberdade que são restringidos. Então eu vou inicializar aqui uma variável de controle que vai armazenar nesse vetor aqui quais são os graus de liberdade. E aí eu pego qual é o nó do apoio que eu tenho, tá? Se há apoio ou não. Tá? Então, nesse nó, eu verifico se há restrição, ou aonde há restrição, né? Vai ter uma restrição, nesse caso, ou de direção
ou de translação no eixo X ou de translação no eixo Y. Então eu pergunto se é translação no eixo X. Então eu pergunto se a posição 2 daquele apoio na variável apoios, que é a matriz que tem todos os apoios, é 1. Se for 1, eu vou fazer aquele nó vezes 2 menos 1 para o grau de deslocabilidade no eixo X. Tá? Como aqui eu estou armazenando aqui na posição K, eu vou só marcar mais 1 na variável de controle para ela pular para o próximo espaço livre na matriz de graus de liberdade. Verifique se há restrição de deslocabilidade no eixo Y. Tá? Se houver, eu vou multiplicar o nó por 2 para ter o grau de deslocabilidade que foi restringido. Perfeito? Armazeno na posição K. Havendo, então, esse apoio, eu somo mais 1 na variável de controle para pular para o próximo espaço livre na variável. De sorte que, feito isso, tá? No final nós vamos ter, então, quais são os graus de liberdade da estrutura. Aqui eu dou um sort nessa variável para ela ficar em ordem, não é necessário, tudo bem, mas eu só faço por uma questão de praticidade mesmo, deixar todos os valores em ordem crescente. Então, se eu executar isso daqui e pedir para mostrar essa variável, ele vai me mostrar que os graus de liberdade que são restringidos é os graus 1 e 2, que é um apoio fixo, o grau 4, que é o apoio móvel, que está na translação no eixo Y, e os apoios e o apoio no nó 3, que vai estar restringindo os graus de deslocabilidade 5 e 6. Perfeito? Feito isso, agora eu determino quais são os graus de deslocabilidade sem restrição, ou seja, os graus de liberdade que não tem restrição. Então eu pego todos os graus de liberdade, de 1 até o número total de graus de liberdade, e subtraio o conjunto formado pelos graus de liberdade restringido. Lembrando que a função setShor do MATLAB, ela tem essa função. Ela pega esse conjunto e subtrai esse conjunto. De sorte que se eu executar isso daqui e pedir para mostrar essa variável, ele vai me mostrar somente o grau 3. Tudo bem? Então, somente na terceira linha daquela matriz de rigidez global, essa daqui, então somente essa terceira linha, tá? E a terceira coluna será utilizada, então somente esse elemento que está aqui. Perfeito? Só ele que será calculado. Pois bem, de sorte de termos, então, os graus de deslocabilidade sem restrição, então nós passamos a resolver o sistema KU igual a F. Perfeito? Então, nós vamos pegar a matriz de rigidez global nos graus de liberdade sem restrição e fazer o sistema, barra para a esquerda resolve o sistema, com F sendo a força aplicada na estrutura naquele grau de deslocabilidade. Perfeito? E aqui um detalhe. Esse vetor aqui, eu inicializei ele como 0, só por uma questão de simplicidade, perfeito? Então, o que acontece? Quando eu calcular quem são os meus graus de deslocabilidade, nesse ponto aqui, vocês vão ver que o grau de liberdade prescrito, ele não aparece aqui. Tá? Vai aparecer o grau de liberdade que foi calculado como menos 0,0025 metros, ou seja, 2,5 milímetros, mas não aparece aqui os 10 milímetros de grau de deslocabilidade prescrito. Tá? Por que não aparece? Porque eu não inicializei ele na matriz, no vetor U. Tá? Então eu faço isso aqui agora. Eu coloco qual é o grau de deslocabilidade que foi prescrito no meu vetor U. Perfeito? Então ele vai aparecer aqui. Você deve fazer isso antes de prosseguir, pois senão os cálculos vão ficar errados, já que aqui não aparece qual seria o grau de deslocabilidade prescrito. Então ele apareceu aqui agora. Tá? Então são dois graus de liberdade, então ele desce menos 0,01, ou seja, 10 milímetros na vertical, e anda para a direita menos 0,0025 metros, então 2,5 metros para a esquerda. Perfeito? Esses são os deslocamentos. Então, fazendo então as forças de reação, basta nós pegarmos as forças de reação nos graus de liberdade que são restringidos e multiplicar pelo vetor U. Então, nós vamos ter essas forças de reação, onde vocês podem fazer quais são as somas aí e ver que elas vão dar 0. Então, aqui, no meu nó 1, ou o nó que tem um apoio fixo. Então, eu tenho uma restrição de 523 kilonewtons na horizontal. Não tem nada na vertical.
No nó 2 eu só tenho um apoio fixo, então na horizontal eu não tenho restrição. Na vertical eu vou ter uma restrição de menos 392,7 kN. No nó 3, que eu tenho um apoio fixo, então eu vou ter menos 523,6 kN para a esquerda e 392,7 kN para cima. Perfeito? Então essas são minhas forças de reação. Calculadas as forças de reação, eu posso passar o cálculo então de quem é o sigma, que é a tensão em cada barra, e qual é a força em cada barra também. Tá? Então lembrando que o sigma possui esta expressão que está apresentada aqui, então eu pego quem é o meu cosseno e o seno do elemento em que eu quero calcular quem é a tensão, tá? Monto essa matriz aqui de transformação, menos cosseno, menos seno, cosseno, seno. Essa matriz eu vou multiplicar pelos deslocamentos globais calculados, mas daqueles elementos, então eu pego quais são os graus de liberdade daquele elemento em específico. Perfeito? Então eu vou pegar somente aqueles graus de liberdade, multiplicar pela matriz de rotação e multiplicar por E dividido pelo comprimento do elemento. No caso, o E aqui está dado em Pascal, então para deixar o resultado em megapascal, eu vou dividir por 1 à sexta. Perfeito? E para as forças internas, então eu monto essa matriz de rotação aqui, cosseno, seno, 0, 0, 0, 0, cosseno, seno. Essa matriz vai ser aplicada nos deslocamentos globais novamente, perfeito? E o resultado, ou esse vetor, essa matriz aqui, vai ser multiplicada pela matriz de rigidez local do elemento. Então, 1 menos 1, menos 1 e 1, como a gente já viu aí, vezes AE dividido pelo comprimento do elemento. Tranquilo? Então, de sorte que eu executar isso daqui, então eu tenho duas tensões internas. Então a primeira, menos 133 megapascal no primeiro elemento, que é esse elemento aqui de baixo, tá? E no segundo elemento eu tenho uma tensão de 166,67 megapascal. Como aqui a tensão na barra 1 foi negativa, ela está sendo comprimida. Como a tensão na barra 2 foi positiva, ela está sendo tracionada. Isso também é representado pelas forças internas, onde no primeiro elemento eu tenho uma força interna de 261,8 kN e no elemento 2 eu tenho uma força interna de menos 327,25 kN. Perfeito? Então, esse é os resultados da nossa estrutura. Então, esses foram os resultados obtidos. E como eu fiz na semana passada, eu fiz um gráfico aqui, tá? Para a gente poder apresentar. Deixa eu só mudar a escala do gráfico. Se vocês quiserem ver detalhadamente esse código aqui para fazer o gráfico, basta ver o nosso último videozinho, tá? A aula 10. Então, eu vou ter o seguinte gráfico. Então, este daqui vai ser a representação para a nossa treliça. Então eu tenho a treliça em azul sem o deslocamento prescrito, a treliça normal, tá? Aí eu apliquei o deslocamento prescrito, então ele vai descer aqui 10 milímetros. Então 10 milímetros na escala de 1 para 100 vai ser menos 1, perfeito? Aqui para baixo. E ele vai reduzir uma certa quantidade também. Ele vai se reduzir, não. Ele vai andar uma certa deslocabilidade para a esquerda, tá? Negativa, como nós podemos ver aqui, menos 0,0025. Perfeito? Então, esses são os dados da minha treliça. Essa é a representação da treliça. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para todos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois isso vai me ajudar muito, muito mesmo. E não deixe de indicar o canal para algum amigo, alguma pessoa que você acha que possa estar interessado nos tópicos que nós abordaremos aqui. Tranquilo? Um forte abraço e nos vemos na próxima. Até mais.